Olá! No último dia 18 de junho, a Igreja Assembleia de Deus completou 112 anos de existência aqui no Brasil. Eu fui incumbido de ministrar uma aula sobre a história da Igreja Assembleia de Deus para os juniores lá da igreja e preparei uma apresentação para eles. Aproveitando que esta apresentação já está pronta, vou deixar aqui também registrado um pequeno resumo da história da Igreja Assembleia de Deus. A base para esse pequeno resumo da história da Assembleia de Deus está em Atos capítulo 2, no versículo 39, que fala sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Essa promessa dizia respeito aos discípulos, aos seus filhos e a todos os que estão longe. Então, essa base de alcance do batismo com o Espírito Santo a todos aqueles que forem alcançados pela mensagem do Evangelho, ela, no início do século XX, começa a ser resgatada e produzir avivamento em diversos locais. Inicialmente, a gente tem um grande movimento que acontece no país de Gales. Posteriormente, outras cidades também acolhem esse movimento de invocação do Espírito Santo, de busca dos dons espirituais, e a partir daí a gente tem um grande movimento pentecostal se formando em diversos lugares do mundo. Então, esse movimento que começa na cidade de Jerusalém, ele se expande, e no caso da Igreja Assembleia de Deus, nós temos dois personagens muito importantes, que foram os missionários pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg. Gunnar Wingren nasceu em 1879 e Daniel Berg um pouco mais novo, em 1884. A gente tem aqui a foto desses dois missionários pioneiros, e eu coloquei também nesta apresentação as fotos das respectivas esposas. Normalmente, quando falamos da história da Igreja Assembleia de Deus, são mencionados os dois missionários pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e não se menciona muito as mulheres, as suas esposas. Na verdade, quando eles chegaram no Brasil, eles não eram ainda casados. E os dois casaram por ocasião de viagens à Suécia. Um deles casou no Brasil, mas a sua esposa também veio da Suécia. Aqui a gente tem a esposa de Gunnar Wingren, Frida Wingren. Essa mulher, ela teve um papel também muito relevante na história da Igreja Assembleia de Deus. Ela ministrava aulas da Escola Bíblica Dominical. Existem 23 hinos na harpa cristã que consta como autoria dela. Na verdade, eu não sei se todos foram escritos por ela ou se são traduções. Assim como Paulo Leivas Macalão possui muitos hinos na harpa cristã, porém a maioria são traduções de hinos que já existiam em outros hinários estrangeiros. Mas a Frida, além de ministrar aulas na Escola Bíblica Dominical, também escreveu inúmeros artigos no jornal Mensageiro da Paz. Então, uma atuação muito relevante no desenvolvimento da história da Igreja Assembleia de Deus. Temos também a Sarah Berger, esposa de Daniel Berger, que também teve uma atuação importante nesses primeiros anos da igreja. A gente tem, então, esses dois personagens principais, porém, há todo um contexto de avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos e que alcança esses missionários. Esse movimento ele se inicia em Los Angeles, na Califórnia. A gente tem o grande avivamento da Rua Azusa, e ele tem esse nome por conta da rua onde estava localizada a igreja onde o pastor William Seymour pregava. E a mensagem do batismo com o Espírito Santo era a tônica principal desta igreja. Então a gente tem aqui uma foto da igreja. Ela se chamava Missão Apostólica da Fé,
ou Missão da Fé Apostólica, e aqui nós temos o pastor Seymour, que trazia essa mensagem. Então, a partir desse avivamento que acontece em Los Angeles, várias outras cidades dos Estados Unidos passam a ser impactadas pela mensagem pentecostal. E uma dessas cidades é justamente Chicago, onde Gunnar Wingren era pastor numa igreja batista. Muitas igrejas batistas nessa época aderiram à doutrina pentecostal e passaram a aceitar o batismo com o Espírito Santo, inclusive com inúmeros pastores também sendo batizados e passando a pregar a atualidade dos dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo. Gunnar Wingren, que era pastor e teólogo nessa época, ele foi batizado com o Espírito Santo e também nesse ano ele conhece Daniel Berg. E eles recebem uma missão de ir ao Pará. É interessante que essa mensagem profética de que eles deveriam se deslocar até o estado do Pará, no Brasil, para pregar essa mensagem, acontece numa época em que eles não sabiam onde ficavam o estado do Pará. E eles vão a uma biblioteca, pesquisam, descobrem onde fica o estado do Pará e o que eles precisam fazer para chegar até lá. Daí eles vão para Nova York, com poucos recursos que tinham, crendo que Deus enviaria provisão para que eles conseguissem chegar até o estado do Pará. E ali em Nova York eles conseguem os recursos, embarcam numa viagem de 15 dias no navio chamado Clemente. Eles saem de Nova York no dia 5 de novembro e chegam a Belém do Pará em 19 de novembro. Eles saem e encontram um cenário parecido com esse da foto, onde a gente tem aqui um registro da Avenida Nazaré, em Belém do Pará, no início do século XX. Esses missionários eles chegam sem conhecer o idioma, sem saber para onde ir. Deus providencia tudo ali na cidade de Belém do Pará, onde eles ficam numa pousada, e naquele primeiro dia que eles estão ali, eles conseguem identificar uma mensagem no jornal cujo redator era um pastor conhecido deles lá dos Estados Unidos, um pastor metodista. E então eles procuram esse pastor, e esse pastor os encaminha para a Igreja Batista em Belém do Pará, já que eles eram da Igreja Batista lá nos Estados Unidos. E eles são acolhidos ali na Igreja Batista e começam a aprender o idioma. Porém, eles pregam incisivamente a mensagem pentecostal, batismo com o Espírito Santo, curas e os dons espirituais. Começa a surgir algum conflito na igreja, porque nem todos aceitavam essa pregação. E para, vamos dizer assim, completar esse contexto de conflito, de controvérsias ali na igreja, em 1911, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. Ela tinha uma enfermidade, ela foi curada dessa enfermidade, ela estava orando pela madrugada e ela foi batizada com o Espírito Santo, que a gente tem uma foto da irmã Celina de Albuquerque. Logo que esse batismo com o Espírito Santo aconteceu, a controvérsia chegou ao ápice ali na igreja, foi feita uma assembleia geral e todos aqueles que aderiram à doutrina pentecostal foram excluídos da igreja batista. Então eles saíram e foram se reunir na casa da irmã Celina de Albuquerque. E no dia 18 de junho de 1911, que foi um domingo, formalizaram ali o início da Igreja Assembleia de Deus, que não tinha esse nome. Inicialmente ela se chamava Missão da Fé Apostólica, o mesmo nome da igreja existente lá em Los Angeles, na rua Azusa. O nome Assembleia de Deus, ele somente foi estabelecido em 1918, ou seja, aproximadamente 7 anos, quase 7 anos depois, em janeiro de 1918, foi estabelecido o nome Assembleia de Deus. A origem desse nome provavelmente se deve à alteração do nome da Igreja Pentecostal nos Estados Unidos, que também havia adotado o nome de Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus ficou até os nossos dias. Essa primeira igreja em Belém do Pará,
Ao longo de todos esses anos, ela cresceu exponencialmente. Hoje nós temos um grande templo ali na cidade de Belém, que é considerada a igreja mãe, a primeira igreja Assembleia de Deus do Brasil, o primeiro ministério a ser formado, que completa 112 anos, justamente esta semana, com os 112 anos da Igreja Assembleia de Deus. Alguns momentos marcantes na história da Assembleia de Deus aconteceram nos anos seguintes. Em 1930, aconteceu a primeira convenção geral dos pastores da Assembleia de Deus, e nessa convenção foi criado o jornal Mensageiro da Paz. O jornal Mensageiro da Paz existe até hoje e ele substituiu ou sucedeu dois jornais que havia anteriormente, que eram Boa Semente e o Som Alegre. Então, esse jornal Mensageiro da Paz se tornou o principal veículo de comunicação e de disseminação da doutrina pentecostal da Igreja Assembleia de Deus. Aqui a gente tem esse registro órgão das Assembleias de Deus no Brasil. Durante muitas décadas, esse foi aí um grande e importante meio de comunicação da Igreja Assembleia de Deus. Em 1940, no contexto do Estado Novo, foi criada a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Durante o governo Vargas, para ter um jornal em circulação, era necessário que houvesse uma pessoa jurídica formalizada como responsável por esse meio de comunicação. Por conta disso, a Convenção Geral criou a Casa Publicadora, que passou a ser a proprietária do jornal Mensageiro da Paz. Passou a publicar esse jornal e, ao longo dos anos, a CPAD passou a publicar também as revistas da Escola Bíblica Dominical e inúmeros outros livros. Nos últimos anos, nós tivemos um crescimento exponencial da CPAD. Essa é a sede da CPAD, que fica em Bangu, no Rio de Janeiro, um prédio moderno, com muitos funcionários. Inclusive, existem filiais da igreja da CPAD, até mesmo no exterior. E hoje, segundo o próprio site da CPAD, mais de 2 milhões de revistas da Escola Bíblica Dominical são vendidos todos os trimestres, além de mais de 700 mil livros todos os anos vendidos pela CPAD. Então é um importante instrumento de disseminação da literatura evangélica, de edição de Bíblias, publicação de livros e também de literatura da Escola Bíblica Dominical. Aqui na cidade de Ponta Grossa, a Assembleia de Deus chegou em 1931, no dia 12 de janeiro, juntamente com o casal Carlos Maza e Maria Maza. Eles vieram de São Paulo e começaram a realizar os cultos aqui da Igreja Assembleia de Deus. Portanto, o Ministério de Ponta Grossa completou este ano 92 anos de existência aqui na cidade. A gente tem a maquete do templo sede, que ainda não está concluído, mas boa parte dessa obra já está finalizada e os cultos já são realizados ali na rua Enfermeiro Paulino, número 59. Então nós temos 112 anos de existência da Assembleia de Deus e hoje contamos com 22 milhões de membros no Brasil, presença em mais de 190 países e mais de 70 milhões de membros em todo o mundo. Esse pequeno resumo da história da Igreja Assembleia de Deus nos mostra que Deus usa pessoas, muitas vezes com poucos recursos, com talvez nenhuma condição, para realizar obras extraordinárias. Quando a gente olha para os missionários suecos vindo dos Estados Unidos, chegando a Belém do Pará, sem conhecer o idioma, sem recursos financeiros, e olhamos ao longo dessa trajetória tudo que foi construído pela Igreja Assembleia de Deus, quantas pessoas que se agregaram, quantas vidas que foram transformadas ao longo de muitas décadas. Nós vemos que mesmo que não haja recursos, mesmo que existam dificuldades como a que eles passaram durante 15 dias
no navio e eles compraram a passagem mais barata, vieram numa situação bastante difícil, complexa, ali dos Estados Unidos aqui para o Brasil, mas Deus abençoou essa obra, prosperou o trabalho nas mãos desses pioneiros e a semente lançada prosperou de maneira extraordinária, não apenas aqui no Brasil, mas em outras nações. Logo no início da história da Assembleia de Deus aqui no Brasil, nós vemos que missionários já foram enviados para Portugal para pregar também ali e estabelecer outras bases de evangelização ali da Europa. Então, que Deus possa continuar a capacitar a cada crente, a cada membro da Igreja Assembleia de Deus, para que esta obra a cada dia cresça, prospere e vidas sejam transformadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Esse é apenas um pequeno resumo do que foi a história da Assembleia de Deus ao longo desses 112 anos e em especial no período da sua formação. Até o próximo vídeo, fica com Deus e tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite na hora que você estiver assistindo esse vídeo. Até mais!